As informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, véspera de mais jogo. O Cruzeiro recebe o Grêmio neste sábado pelo Brasileirão. Venda de ingressos rolando, último treinamento à tarde na Toca da Raposa 2. Técnico Arthur Jorge vai contar com reforços. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta sexta-feira, Toca da Raposa 2, o último treinamento do Cruzeiro para o duelo com o Grêmio. Ontem, aquele trabalho mais de recuperação. E aí, o Cruzeiro tem hoje o único treino para valer com todos os jogadores em campo, com o técnico Arthur Jorge aí trabalhando a parte tática, pensando no que ele vai fazer diante da equipe do Grêmio neste sábado, às 8h30 da noite no Mineirão. O Arthur Jorge, que tem o Fagner de volta, tem o Jonathan Jesus de volta. Fica a dúvida no meio campo, o Lucas Romero já poderia ser titular ou ainda aguarda? O Matheus Henrique começou na vaga do Lucas Silva, ou o Lucas Silva retorna entre os titulares. O Arroio na vaga do Wanderson, e fica a expectativa também quanto a Caio Jorge. O Caio Jorge treinou com o grupo nessa quinta-feira e a expectativa é de que repita a dose nesta sexta. Se isso acontecer, o KJ será relacionado para o duelo diante da equipe do Grêmio. Começar ou não, aí já é outra história. E a dúvida também no gol. Matheus Cunha, bastante questionado, recebe mais uma oportunidade? Ou o jovem Otávio pode iniciar? Só que o Otávio tem uma questão. No treinamento de ontem, ele acabou virando o dedo, teve uma luxação no dedo. A informação é que não preocupa e que ele deve participar do treinamento desta tarde na Toca da Raposa 2. Resta saber como ele dormiu, como amanheceu e como vai estar à tarde neste último treinamento do Cruzeiro. O certo é que o Cruzeiro precisa da vitória para ter chance de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Vencendo o Grêmio, o Cruzeiro torceria aí por um tropeço do Corinthians, que joga fora de casa diante do Vitória em Salvador, e até para apagar aí a imagem deixada na quarta-feira pela Copa Libertadores, quando o Cruzeiro perdeu para a Universidade Católica do Chile. Venda de ingressos rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. A expectativa de público, a estimativa de público registrada em ata de 30 mil torcedores neste sabadão. Bem, Júnior, torcedor do Cruzeiro atualmente faz duas perguntas. Que dia o Caio Jorge volta e o goleiro vai continuar com o Matheus Cunha? Atualiza pra gente, Rubinho, boa tarde. Boa tarde pra você também, Thiago. Pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 40 minutos, alunação azul, Cruzeiro finaliza a preparação à tarde na Toca pro duelo de amanhã contra o Grêmio. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, lembrando o horário às 8h30 da noite. E ontem na reapresentação, a boa notícia, né, Thiago? A volta do Caio Jorge às atividades e principalmente a expectativa para que ele possa voltar a ser relacionado pelo menos já para o jogo de amanhã. Sobre goleiro, vai ganhando força Otávio para quem sabe assumir pelo menos a oportunidade como titular da equipe. A gente sabe de toda a pressão que vem sofrendo o Matheus Cunha pelas últimas atuações, ele que já tem 10 jogos na temporada. Na entrevista coletiva chamava muita atenção a forma e o que disse o técnico Arthur Jorge sobre a parte psicológica, sobre a pressão. Por isso o Otávio, prata da casa, cria da Toca, 3 jogos neste ano, ele que ontem teve ali em um lance do treinamento uma luxação no dedo, mas algo normal, pelo menos não preocupa a princípio. Vamos aguardar a atividade de hoje. E o terceiro goleiro, que é o Marcelo Heráclito, mas o Otávio mesmo, se o técnico Arthur Jorge, né, der um respiro acima de tudo pro Cunha, vai ser titular contra o Grêmio. Vai crescendo essa expectativa, Thiago. O Otávio vai ser titular?
Vai crescendo a expectativa para que o Otávio possa ser titular, e ontem ele teve uma luxação no dedo, então fica aí essa dúvida se ele vai treinar, né, de forma completa hoje para ficar à disposição para o técnico. Ontem? Ontem no dedo. Pô, mas que fase também, hein? Mas, segundo informações até mesmo que apuramos, Thiago, não preocupa, algo que é ali corriqueiro do dia a dia, onde o goleiro acaba, né, tendo durante a sua atividade. E vamos aguardar, até porque, como eu disse, reforço, o Arthur Jorge deixou muito claro na sua entrevista coletiva que ele pensa muito em preservar a parte psicológica, e dá pra ver nitidamente, você estava da zona mista, bem abalado o goleiro Matheus Cunha, Thiago. Com Vitor Xavier, quem não tá recebendo o carinho da torcida é o Matheus Cunha, goleirão do Cruzeiro. O bicho tá pegando, hein, João? Pergunta dificílima, Thiago. Agora, um fato é claro, o goleiro do Cruzeiro não está à altura do que o Cruzeiro precisa nesse momento. Ele pode desenvolver, pode pegar muito ali na frente, mas nesse momento ele não entrega o que o Cruzeiro precisa. Acho que o Cruzeiro deve estar de olho no mercado. Me lembro que quando o Pedro assumiu, Pedro Lourenço, ele pessoalmente participou da contratação do Cássio. Ele pediu à diretoria de futebol, que na época era comandada pelo Alexandre Matos, para ir no Corinthians e buscar o Cássio. O ditado é antigo, mas é verdadeiro. Todo grande time começa por um grande goleiro. E o Cruzeiro, nesse momento, não tem um grande goleiro. Cruzeiro, nesse momento, não tem um camisa número 1 que resolva e que entregue. Um time que teve Raul Plasman como ídolo, um time que teve Dida e ganhou uma Libertadores, é porque tinha o Dida lá debaixo do gol, que teve Gomes, campeão da Tríplice Coroa, um clube que teve Fábio, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, com 45 anos ainda está brilhando no Fluminense, é ídolo da torcida do Cruzeiro, não pode ter as atuações que o Cruzeiro tem no momento. O goleiro do Cruzeiro, no momento, não está à altura do Cruzeiro. Tô dizendo que é mau goleiro? Não. Tô dizendo que no futuro talvez não jogue à altura do que o Cruzeiro? Pode desenvolver, pode jogar. Mas nesse momento não. O Cruzeiro contradiz o ditado que é uma máxima do futebol, que todo grande time começa com um grande goleiro. O Cruzeiro, no momento, não tem um grande goleiro, um goleiro à altura do futebol que o Cruzeiro precisa e um goleiro à altura de um time que quer brigar pelo que o Cruzeiro briga nesse momento. Foram 3 pontos jogados fora na Libertadores, numa atuação muito abaixo da que o Cruzeiro precisa, com um goleiro que não consegue passar segurança para o time, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro. Ontem, Caio Jorge, a novidade no treinamento na Toca da Raposa, cresce a expectativa para que ele possa voltar a ser relacionado para o jogo de amanhã. Agora, se vai ser titular ou não, é outra questão que será avaliada aí pelo técnico Arthur Jorge. Hoje à tarde, em treinamento na Toca, mas liberado já da transição. KJ, nenhum momento determinante, né, Thiago? Tá na hora de voltar, né, KJ? Cruzeiro depende de você e o Neisser. Pelo amor de Deus, acertar essa pontaria, viu? Vamos colocar a ficha, Hugão, a ficha, enquanto o Vitinho está se reconectando ao planeta do trabalho? Ô, Beto, o Rafael Claus, ele é muito conhecido por deixar o jogo correr, mas o que preocupa a gente é que, às vezes, por deixar o jogo correr, ele deixa com que a pancadaria, às vezes, corre solto. E ele deixa de marcar algumas faltas que realmente deveriam ser marcadas em campo. Tem alguns erros no jogo contra o Cruzeiro, sim. Talvez eu vou lembrar agora especificamente de um no jogo contra o Grêmio, por exemplo, em que é muito parecido com o lance... Contra o Grêmio mesmo? Contra o Grêmio contar de amanhã. Depois eu te explico por quê. Por que acontece? A bola bate na mão do Wanderson, certo? E depois sobra para um outro jogador do Cruzeiro. Se a bola bate na mão do Wanderson, com ele recolhendo o braço, e entra no gol, o gol tem que ser anulado. Quando vai para um outro jogador, é uma outra jogada que se inicia. Tudo bem, é um lance interpretativo, né? Ou o VAR, de repente, pode acionar para falar que foi diretamente mesmo pelo movimento do braço do jogador. Mas ainda assim, é um erro que deixa a gente muito preocupado. Além de um erro também no clássico, naquela situação do escanteio, que a gente até debateu muito sobre aqui também, sobre essa situação também. Então tem alguns erros assim. Mas de um modo geral... Foi o Zanovelli. Não, tem um erro dele sim, não nesse agora especificamente, mas tem um erro de um clássico também que está com o Klaus. Então, assim... Sobre Klaus no Grêmio, ele errou em 2024, permitindo e com consulta com o VAR na partida. Errou no gol do Grêmio, o Grêmio faz um gol regular.
E nesse ano, ele não expulsa o jogador do Grêmio quando dá uma entrada forte no Natanael, mas expulsa o Natanael quando dá uma entrada forte o jogador do Grêmio. Olha, 3 polêmicas do Klaus em daqui Grêmio. a pouco vamos falar mais do Vitinho também, um papo que a gente já começou, mas só para arrematar o seu comentário sobre a arbitragem de Cruzeiro e Grêmio. Me preocupa muito pelo seguinte, o Rafael Klaus, ele é um árbitro que deixa o jogo correr. O árbitro do jogo do Cruzeiro contra a Universidade Católica, ele deixou o jogo correr e muita gente reclamando na arquibancada que às vezes tinha muitas faltas que ele apitava e outras que eles não apitavam. E aí eu vi uma semelhança muito grande com o Rafael Klaus. E se fosse um padrão, esse tipo de arbitragem aqui no Brasil, tá tudo certo, ok. Eu gosto quando o jogo corre mesmo, que não apita qualquer faltinha. Mas aí, Klaus, faltas cruciais você tem que apitar. Você tem que entender realmente aquilo assim, ó, não, isso aqui não tem como deixar de apitar mesmo. Um empurrão, uma chegada mais de leve ali e tal, qualquer faltinha pro jogo parar, eu não gosto mesmo. Porque o jogo rápido favorece, inclusive, o estilo de jogo de futebol do Cruzeiro. Há ressalvas sobre o Klaus. Espero que ele não erre novamente, como errou aquela vez no gol contra o Grêmio, onde a bola bate no braço do Wanderson. O Wanderson está recolhendo o braço, a bola sobra para o jogador do Cruzeiro e é gol. E a Nadine deu uma aula aqui esses dias sobre essa regra, que se a bola bate na mão do Wanderson, ele estava até longe do gol. Mas se a bola entra no gol direto, tem que ser anulado, e aí é a regra. Mas quando vai para outro jogador, é uma outra jogada. E aí você tem que interpretar realmente da maneira, nem a interpretação. Mas, aí assim, é a condição da regra apesar também. de tudo, o Klaus ainda está entre os melhores do país. Difícil. Apesar de tudo. Isso é fato, É muito pelo nível da E arbitragem eu brasileira. fiquei até contente dele ser o árbitro responsável por essa partida, porque o jogo sendo no Mineirão, o jogo corrido favorece o estilo do jogo do Cruzeiro. Agora, se você, meu amigo, não quer correr de vergonha por fracassar, Leopoldo Siqueira, Isabel Guimarães vai... O Vitor Moreira, Saudades. ele vai trazer informações pra gente. Fala, Vitinho. Oi, Bel, bancada democrática, você que acompanha o Alterosa Esporte, o Cruzeiro encerra hoje à tarde a preparação para o jogo contra o Grêmio, amanhã aqui no Mineirão, jogo direto na briga contra o rebaixamento, o Cruzeiro 17º, o Grêmio o 12º, só 3 pontos separam os dois times, ou seja, uma vitória. Para o jogo de amanhã, o técnico Arthur Jorge pode ganhar o reforço do atacante Caio Jorge, que aí já está se recuperando de uma pubalgia e também de dores no abdômen. O jogador treinou normalmente com o grupo ontem, se treinar hoje à tarde, ganha condição de jogo aí e briga pela titularidade. Quanto ao goleiro Otávio, ele teve uma torção no dedo, ele virou o dedo na atividade de ontem, mas não deve preocupar para a partida de amanhã contra o Grêmio. Com você, Bel. Beleza, Vitinho. Agora o Gão já vai escalar. E ó, Vitinho, você é fera demais, viu? Porque tava todo mundo procurando saber o porquê que o Caio Jorge não estava atuando. Está a informação dada pelo Vitor Moreira, uma pubalgia que realmente incomoda muito a parte do abdômen. E por que o Vitinho trouxe essa informação do Otávio? Porque não é perseguição. Repito pra vocês, um dia antes do jogo da Libertadores dei a maior moral pro Matheus Cunha aqui, mas agora eu tô com a minha torcida. E por isso, se é pra ter paciência com alguém, que tenhamos com o Otávio. Certo? Se é para alguém falhar e a gente aplaudir e os jogadores darem moral, para isso eu vou dar moral pro Otávio e por isso, evidentemente que claramente, provavelmente ele não vai pro jogo. Eu escalo ele como torcedor, tá, gente? É uma escalação do Hugão torcedor. Eu iria de Otávio no gol para dar oportunidade e sequência pro garoto. Fabrício Bruno e Jonatas Jesus, com ressalvas aqui e com puxões de orelhas para o Fabrício Bruno, que não está correspondendo, tá, Fabrício? Você não é nem ainda 30% do jogador que você foi no ano passado. Entraria com o Fagner aqui para poder segurar muito essa contenção daqui do lado direito do Cruzeiro. Vou de Lucas Romero aqui, mas não me surpreende se o Lucas Silva repetir, mas o Lucas Romero segura mais essa marcação, ele que está voltando agora de lesão também. Talvez não aguente os 90 minutos, mas ainda assim eu entraria com ele como titular. Vamos de Kaique, o Gerson, que agora começa a corresponder e discordo de quem falou que ele não foi bem contra a Universidade Católica, que era o único que estava procurando o jogo, junto com o Matheus Pereira, que na verdade precisa começar a corresponder muito mais do que foi nas últimas partidas, tá, Matheus? Vamos de Christian, vou de Arroio, pessoas criticando muito o Arroio. O Arroio é um jogador que ainda está em fase de formação, acho que é um jogador de qualidade, mas precisa tomar as decisões corretas no último momento ali do passe em campo. Ou para bater pro gol, ou para encontrar o seu colega melhor colocado dentro da área. Matheus Pereira, e vou ser muito franco, aqui na escalação, eu e o Rafa entramos num debate sobre Neiser Vídea Real e Caio Jorge.
Eu acho que, tendo a oportunidade, o Arthur Jorge não vai dar mole e Caio Jorge talvez será o titular na partida. Aí, opinião do Hugão, certo? O Rafa escalou o Neiser, mas vou respeitar a decisão do Rafa. Mas, ô Rafa, meu auxiliar, eu vou de Caio Jorge nessa aqui, viu, meu brother? Tamo junto. Beleza, beleza. E agora o Vitor Moreira volta para trazer informações sobre torcida, Hugão. Agora eu estou aqui das arquibancadas para falar de ingressos. 19 mil bilhetes já foram vendidos, a parcial que o Cruzeiro soltou hoje pela manhã. 30 mil é a carga máxima de ingressos colocados à disposição para o torcedor para esse jogo de amanhã. A gente sempre lembra, pede para que a galera chegue mais cedo para não ter problema na hora de entrar. Os portões, as catracas e o estacionamento abrem às 6h30 da noite, portanto, 2 horas antes do começo da partida. Com você, Bel. Pois é, Bel, número bom, né, de torcedores, acredito que vai passar disso, inclusive, né, é necessário que a gente tenha que entender também que o Cruzeiro precisa começar a corresponder com a sua torcida, pra gente, precisa começar a dar resultado pra gente. Não adianta você fazer uma boa partida e na outra partida você criar expectativas no torcedor e você não entregar um bom futebol. É necessário que a gente possa ter uma sequência de 4, 5, 6 jogos de vitória ou pelo menos com grandes atuações. E sem oscilações. Se uma peça de repente não funciona, que os jogadores possam dar suporte para esse setor. Se alguma coisa não estiver funcionando, que os jogadores tenham a inteligência de dentro de campo poder mudar a história de uma partida. E entender a filosofia de trabalho do Arthur Jorge, que até aqui mostra que é uma filosofia muito boa. Mas é necessário que os jogadores comecem a corresponder dentro de campo para a gente poder ter uma sequência de vitórias e uma tranquilidade, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Taça Libertadores, para estrear bem na Copa do Brasil, Bebel. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!